17. Sócrates. Mas que educação escolher? Será possível encontrar uma melhor que aquela que desde longa data está em uso em nosso meio? Talvez consista em formar o corpo pela ginástica e a alma pela música. Adimanto. Assim mesmo. Sócrates. Por que não começar pela música em vez da ginástica? Adimanto. Por que não? Sócrates, você acha que as composições literárias fazem parte da música? Adimanto. Sem dúvida. Sócrates, mas há duas espécies de discursos, os verdadeiros e os falsos. Adimanto. De acordo. Sócrates, então a educação deve ter a contribuição de ambos, a começar pelos falsos? Adimanto. Não consigo entender o que pretende dizer. Sócrates, você não percebe que às crianças contamos primeiramente fábulas? Para sermos sinceros, são falas cheias de mentiras, embora encerrem também verdades. A elas, no entanto, ensinamos as fábulas antes da ginástica. Adimanto, é verdade. Sócrates, por essa razão, dizia que é necessário dar a precedência à música com relação à ginástica. Adimanto, tem razão. Sócrates, e você não sabe que o princípio é decisivo em todas as coisas, sobretudo para toda criatura jovem e delicada? De fato, é mormente nessa idade que a pessoa se deixa moldar e definir o caráter de acordo com o que se almeja. Adimanto, é fora de dúvida. Sócrates, e então consentiríamos que as crianças ouçam fábulas de todo tipo, inventadas pelo primeiro que aparece, e recebam na alma impressões geralmente contrárias àquelas que, segundo nosso parecer, seriam necessárias na idade adulta? Adimanto, de forma alguma pode ser consentido. Sócrates, importa, pois, antes de mais nada, vigiar os inventores de fábulas, acatando o uso de invenções que são boas e rejeitando as que não prestam. Importa convencer as mães e as amas de contar às crianças somente aquelas aprovadas por nós e ao moldar, por meio das fábulas, a alma infantil muito mais do que elas modelam o corpo com as mãos. De qualquer maneira, deveriam ser expurgadas quase todas as fábulas que ora estão em voga. Mães e amas costumavam massagear o corpo das crianças. Adimanto, quais são? Sócrates, nas grandes poderemos ver refletidas também as pequenas. De fato, sejam grandes ou pequenas, é inevitável que sejam calcadas nos mesmos moldes e produzam o mesmo efeito. Você não é também dessa opinião? Adimanto. Sim, mas não entendi ainda o que você quer dizer com fábulas grandes. Sócrates, são aquelas compostas por Hesíodo e Homero, e por outros grandes poetas. São eles os autores dos contos falsos que eram narrados e ainda são narrados hoje a todos. Adimanto, mas quais são? E que há neles que merecem reprovação? Sócrates, o defeito mais deplorável em absoluto são as mentiras que se contam que, além de tudo, sequer são brilhantes. Adimanto, como assim, Sócrates? Forneceu uma imagem errônea dos deuses e dos heróis, como um pintor que pinta figuras em nada semelhantes ao modelo em que se inspirou. Adimanto, cabe mesmo semelhante reprovação, mas qual é precisamente o seu conteúdo? Sócrates, em primeiro lugar, a mentira mais grave, aquela que diz respeito aos seres supremos, contada por Hesíodo, ao atribuir a Urano as ações que perpetrou e a vingança contra ele de Cronos. Mesmo se fosse verdade o que Cronos fez e o que sofreu por parte de seu filho, não acho que deveria ser contada com tamanha leviandade às crianças, que são seres privados ainda de razão. Seria melhor nem falar nisso. Se fosse mesmo necessário falar a respeito, que esses contos fossem difundidos de modo velado entre o menor número possível de ouvintes, depois de ter oferecido em sacrifício não um porco, mas uma vítima preciosa e rara, exatamente para que sejam os ouvintes reduzidos ao mínimo. Adimanto, sem dúvida alguma, essas narrativas são embaraçosas. Sócrates, por causa disso, adimanto, não deverão ser difundidas em nosso estado. Jamais se deverá permitir falar diante de um jovem que cometer os crimes mais atrozes e punir a qualquer custo um pai culpado não é nada de estranho, porquanto, ao agir assim, se imitam as mais antigas e supremas divindades. Adimanto. Por Deus, a mim também esses contos me parecem de todo inoportunos. Sócrates, nem se deverá dizer que os deuses guerreiam entre si, travam batalhas, armam ciladas uns aos outros, porquanto isto, de resto, nem verdade é, se ao menos quisermos que os futuros defensores abominem um ódio recíproco. Convém evitar de narrar e representar em figurações diante deles os combates dos titãs e as inúmeras outras disputas similares dos deuses e dos heróis contra seus familiares e amigos. Ao contrário, se quisermos convencê-lo de algum modo que o ódio jamais reinou entre os cidadãos de um Estado, porque seria um crime, importa que os anciãos, homens e mulheres, comecem a falar disso de imediato às crianças. Quando essas crescerem, convém zelar para que os poetas narrem episódios conformes a esse princípio.
Cumpre não difundir na comunidade narrativas como a de Hera, acorrentada pelo filho, de Hefesto, jogada para longe pelo pai porque tentava defender sua mãe agredida fisicamente por aquele, dos combates entre os deuses imaginados por Homero, mesmo que tivessem um sentido alegórico. Com efeito, uma criança não sabe distinguir o que é alegórico daquilo que não o é, mas as impressões da infância permanecem indeléveis e imutáveis. Por isso é de máxima importância que sejam contadas às crianças primeiramente as fábulas mais adequadas para conduzi-las à virtude. 18. Admanto. Muito sensatas são tuas palavras, mas o que deveríamos responder se nos perguntassem quais seriam essas fábulas? Sócrates, você e eu, Admanto, não somos por ora poetas, mas fundadores de um Estado. Compete aos fundadores conhecer os modelos segundo os quais os poetas devem compor seus cantos, adequando-se a eles sem desvios. Admanto, está bem, mas quais seriam realmente os modelos segundo os quais se deveria falar dos deuses? Sócrates, seriam mais ou menos os seguintes. Na epopeia, bem como na poesia lírica e na tragédia, importa sempre representar a divindade como ela é. Admanto, claro. Sócrates, mas Deus não é essencialmente bom e como tal não deve ser descrito? Admanto, sem dúvida. Sócrates, nada do que é bom pode ser nocivo, não é assim? Admanto, parece-me que sim. Sócrates, pode causar dano, o que não é nocivo? Admanto, de modo algum. Sócrates, pode fazer algum mal que não é nocivo? Admanto, também isto é impossível. Sócrates, mas aquilo que não faz mal algum sequer pode ser causa de um mal. Admanto, e como poderia? Sócrates, mas aquilo que é bom não é útil? Admanto, sim. Sócrates, então o que é bom não é a causa de tudo, mas somente do bem e não do mal. Admanto, perfeitamente. Sócrates, assim, a divindade, enquanto boa, não pode ser responsável, apesar do que se diz de cada evento humano, mas somente de poucos fatos e não da maioria, porque para nós os bens são muito menos numerosos. Os bens são muito menos numerosos que os nossos males. Quanto aos bens, porém, ninguém é a causa deles senão a divindade, ao passo que é necessário procurar em outro lugar a responsabilidade pelos males. Admanto, a meu ver, você está com toda a razão. Sócrates, em decorrência disso, é impossível admitir o erro de Homero e de alguns outros poetas que, de modo bastante insensato com relação aos deuses, afirmam que, no limiar do palácio de Zeus, estão dois odres cheios, um contendo bens e outros males. E quando quando Zeus entorna a ambos sobre alguém, este ora experimenta o mal, ora o bem. Quando entorna somente o segundo, o homem é perseguido por toda parte pela fome devoradora. Sequer é justo afirmar que Zeus seja para todos aquele que reparte bens e males. 19. Sócrates. Mas quem ousa dizer que Pandaro violou os juramentos por instigação de Atenas e de Zeus não terá nossa aprovação, o mesmo devendo ser dito a respeito da contenda das deusas aplacada por intervenção de Temis e Zeus. Nem se deve consentir que os jovens ouçam o que diz Ésquilo: a divindade provoca a culpa entre os homens quando quer arruinar de todo uma causa. A quem canta as desventuras de Niobe, das quais fazem parte esses versos jâmbicos, ou dos Pelópidas, ou a guerra de Troia, ou ainda outros fatos desse tipo, cumpre impedir que digam que essas desgraças são obra da divindade. Caso contrário, torna-se necessário recolocar as coisas como ora fizemos e acrescentar que a divindade agiu de modo justo e bom e que para aqueles personagens a punição foi lucro. É preciso também evitar que o poeta afirme que os homens punidos se tornaram infelizes por obra da divindade. Se por outro lado disserem que os maus, exatamente porque infelizes, tiveram de ser punidos, e ao descontar suas culpas foram beneficiados pela divindade, então sim seria necessário deixá-los difundir isso. Cumpre impedir, porém, e a qualquer custo, que se diga que um Deus, ainda que sendo bom, seja a causa da desgraça de alguém. Isso não deve ser repetido num Estado que almeja ser bem governado, e ninguém deve escutar isso, seja jovem ou velho, nem em verso nem em prosa, porque tais palavras seriam de uma impiedade inútil para nós e absurdas em si mesmas. Admanto, dou o meu pleno acordo e apoio com entusiasmo esta lei, eu a subscrevo sem reservas. Sócrates, logo, esse poderia ser o primeiro princípio legal com relação aos deuses, respeitando-o nos discursos e na poesia, isto é, que a divindade é responsável somente pelo bem e não por tudo o que acontece. Admanto, isto basta. Sócrates, qual seria o segundo princípio? Você acha que a divindade seja um feiticeiro capaz de nos enganar, mudando continuamente de aparência, ora realmente presente e transmutando-se em 1000 aparências, ora mostrando de si mesmo somente uma aparência enganadora? Não seria antes um simples ser e de todo incapaz de deixar sua forma natural? Admanto. Assim, de repente, não sei o que responder. Sócrates, vejamos. Qualquer coisa que deixe sua forma, tal mudança deveria vir inevitavelmente de si própria ou por obra de outrem, de acordo? Admanto, sim. Sócrates, mas o que é perfeito não é o ser menos sujeito a mudanças e a alterações por obra de outrem? A mesma coisa se pode constatar
no caso do corpo com relação aos alimentos, às bebidas e ao trabalho, como também qualquer planta em relação ao calor do sol, aos ventos e a outros fenômenos similares. Quanto mais forem vigorosos e sadios, tanto menos sofrerão. Adimanto, sem dúvida alguma, Sócrates. E a alma mais corajosa e sábia não será precisamente a menos suscetível a conturbações e mudanças? Adimanta, certamente. Sócrates, pela mesma razão, o mesmo vale para todo objeto composto como vasos, casas, vestes. Pouco é alterado pela ação do tempo e por outros elementos se é bem feito e está em bom estado. Adimanta, é verdade. Sócrates, então tudo que está em boas condições por sua natureza, por arte ou por ambas, é o que menos fica sujeito a transformações sob influência de intervenção externa. Adimanta, parece que sim, Sócrates. Mas a divindade, como tudo que lhe diz respeito, está sob qualquer aspecto, na melhor das condições. Adimanto, não há dúvida, Sócrates. Então, a divindade é o que? É o ser que menos está sujeito a assumir formas variadas. Adimanto, sem dúvida alguma. 20. Sócrates. Pode ela mudar e transformar-se por si só? Adimanto. Evidentemente, se é verdade que se transforma. Sócrates. Muda para melhor e no que é mais belo ou para pior e no que é mais feio? Adimanto. Se mudar forçosamente para pior, por que não gostaríamos de afirmar que lhe falte beleza ou virtude? Sócrates. Muito bem. Mas se assim é, você acha, Adimanto, que um ser divino ou humano mude espontaneamente para pior? Adimanto. Impossível. Sócrates. Logo, é também impossível que a divindade queira mudar. Ao contrário, sendo sumamente belo e bom, cada um dos deuses permanece simplesmente em sua forma característica. Adimanto, parece-me que deva ser necessariamente assim. Sócrates, que nenhum poeta, pois, nos venha contar que os deuses, sob a aparência de viajantes estrangeiros, disfarçados de todas as maneiras, atravessam as cidades. Que ninguém nos venha contar mentiras sobre as metamorfoses de Proteu e de Tétis, que Hera não seja representada nas tragédias e em outros gêneros poéticos com vestes de sacerdotisa mendigando para os benéficos filhos do rio Ínaco de Argos. Nem nos venha contar outras invencionices desse Jaez, que as mães, persuadidas por esses, não assustem as crianças com fábulas inoportunas, dizendo que algumas divindades vagueiam à noite sobre as aparências de peregrinos de todo tipo. Assim não mais blasfemarão contra os deuses e ao mesmo tempo evitarão de tornar mais assustadiços seus filhos. Adimanto, que se guardem bem disso. Sócrates, seja verdade, no entanto, que os deuses, embora incapazes de transformar-se por si mesmos, como nos fazem crer, apareçam sob múltiplas formas para nos enganar e nos ferir com seus encantamentos? Adimanto, talvez. Sócrates, mas como? A divindade pode querer enganar por palavras ou por fatos, oferecendo-nos um fantasma de si próprio? Adimanto, não sei. Sócrates, você não sabe que a verdadeira mentira, se assim se pode defini-la, é universalmente odiada pelos deuses e pelos homens? Adimanto, o que você pretende dizer com isso? Sócrates, que ninguém quer ser espontaneamente enganado na parte mais importante de seu ser e sobre as questões fundamentais. Pelo contrário, sobretudo naquela parte de si mesmo, o que mais teme é encontrar-se na mentira. Adimanto, ainda não compreendo. Sócrates, sim, porque você está pensando que eu esteja dizendo algo de muito profundo. Pelo contrário, desejo tão somente afirmar que a pior desgraça para todo homem seria permanecer espiritualmente no engano em relação à natureza das coisas, e que não há nada de mais desagradável e detestável do que ter e possuir a própria alma a ignorância e a mentira. Ninguém gostaria disso. Melhor, todos odeiam sobre tudo isto. Adimanto, é verdade. Sócrates, e com toda segurança eu poderia chamar de verdadeira mentira aquilo de que se falava, ou seja, o estado de ignorância espiritual de quem é enganado, porque aquela que se manifesta em palavras é um reflexo do estado de alma, uma imagem sucessiva, não a mentira pura. Você não acha que é assim? Adimanto, é assim mesmo. 21. Sócrates, a verdadeira mentira, pois, é detestada não somente pelos deuses, mas também pelos homens. Adimanto, mas assim também acho. Sócrates, mas quando e para quem um conto falso é tão útil de modo a não se tornar odioso? Quando os inimigos ou aqueles que consideram amigos são levados pela loucura, pela insensatez, a cometer uma má ação, então a mentira não é útil como um remédio para desviá-los de seus propósitos? E nas fábulas de que mal falamos, porquanto sobre os fatos antigos ignoramos a verdade, não tornamos a mentira útil inventando-a com a maior verossimilhança possível? Adimanto, é assim mesmo. Sócrates, em que sentido, pois, a mentira é útil à divindade? Esta poderia, porventura, mentir, tornando verossímil o passado, porque o ignora? Adimanto, seria ridículo supor tal coisa. Sócrates, logo na divindade não pode coexistir um poeta mentiroso. Adimanto, creio que não. Sócrates, mas a divindade poderia mentir por receio dos inimigos? Adimanto, só o que faltava. Sócrates, para se defender da loucura ou da insensatez de seus amigos? Adimanto, mas nenhum louco, nenhum insensato é amigo dos deuses. Sócrates, logo a divindade não tem motivo algum para mentir. Adimanto, nenhum. Sócrates, aquilo que é demoníaco e divino, portanto, nada tem a ver com a mentira.
Adimanto, claro que não. Sócrates, resumindo, a divindade é simples e verdadeira nos fatos e nas palavras, não é mutável e não engana, nem com aparições, nem com discursos, nem com o envio de sinais durante a vigília ou o sono. Adimanto, suas palavras me parecem convincentes. Sócrates, você aprova, portanto, que o segundo princípio que nos deve guiar, falando dos deuses em prosa e verso, é que eles não nos enfeitiçam mudando de aparência e não nos enganam com palavras nem com fatos? Adimanto, aprovo. Sócrates, assim, embora elogiando muitas coisas em Homero, não aprovaremos a passagem do sonho mandado por Zeus a Agamenon, nem a passagem de Ésquilo no qual Tétis evoca o que Apolo cantou em suas bodas. Predizia para mim fecundidade e filhos isentos de doenças e longevas. Depois de ter dito que meu destino era caro aos deuses, entoou um hino dando-me coragem, e eu acreditava com sinceridade na boca divina de Febo, cheia de sabedoria e de vaticínios. Mas ele próprio, que havia cantado no banquete de minhas bodas, depois de tais palavras, ele próprio se tornou o assassino de meu filho. Quando um poeta assim se expressar sobre os deuses com indignação, o repeliremos e lhe negaremos o coro. Nem aos mestres permitiremos que assim se exprimam eles que são encarregados de instruir os jovens, caso nossos guardiões possam tornar-se pios e semelhantes aos deuses, quanto isso seja possível ao homem. Adimanto, aprova de maneira cabal estes princípios, melhor, atribuiria aos mesmos força da lei. Zeus prediz a vitória através de um sonho enganador enviado a Agamenon. Este parte para o ataque com suas tropas, mas sofre grave derrota. Livro 3. Eu vou pegar uma água ali. Livro 3. Sócrates. Estes são os discursos que, desde a infância, segundo o meu parecer, devem escutar ou não em relação aos deuses as crianças, que no futuro deverão respeitar os deuses e os pais e dar o devido apreço à amizade recíproca. Adimanto, acho que as conclusões a que chegamos são justas. Sócrates, mas esses se devem ser corajosos. Não teriam de ouvir, além desses, todos os discursos aptos a torná-los, quanto possível, imunes ao temor da morte? Ou você acha que se possa ser corajoso apesar desse temor? Adimanto, não, por Zeus. Sócrates, mas quando se acredita que exista o Hades e que esse seja um lugar assustador, você acha que se possa permanecer impávido diante da morte e que nas batalhas se possa preferir a morte à derrota e à escravidão? Adimanto, certamente que não. Sócrates, importa, pois, vigiar também aquele que conta essas fábulas e recomendar-lhe que não difame com tanta facilidade o Hades, em vez de elogiá-lo, porque de outro modo pouco se diria de verdadeiro e de útil a quem está destinado ao ofício da guerra. Adimanto, assim se deve agir. Sócrates, passaremos, portanto, a eliminar afirmações como essas, começando por estes versos. Abre aspas, preferiria trabalhar a terra a serviço de outro, mesmo pobre privado de grandes recursos, antes de reinar sobre todos os mortos. Fecha aspas. E mais estes, abre aspas, que se revelasse aos olhos dos mortais e dos imortais a mansão assustadora cheia de horrores odiada pelos próprios deuses, fecha aspas. E ainda estes, abre aspas, ai de mim, na mansão do Hades só resta uma alma e uma sombra, mas privada de qualquer sensação, fecha aspas. E estes outros, abre aspas, só ele conserva a capacidade de perceber, os demais não passam de sombras errantes, fecha aspas. Mais ainda, abre aspas, a alma voou de seu corpo e desceu ao Hades, lamentando o próprio destino, abandonando o vigor e a juventude, fecha aspas. E mais, abre aspas,
A alma, qual tênue fumaça, sumiu por toda a terra, a gemer, fecha aspas. E por último, abre aspas, tal como os morcegos no fundo de sagrada caverna, voam aos gritos quando um deles cai da fila colado ao rochedo, e se achegam uns aos outros, assim partilham as almas aos gemidos para o além, fecha aspas. Rogaremos a Homero e a outros poetas que não se indignem por eliminarmos esses e todos os demais versos similares, não porque lhes falte a arte poética ou sejam desagradáveis ao ouvido, mas exatamente porque, quanto mais poéticos, menos devem ouvi-los jovens e adultos se quiserem ser livres e temer mais a escravidão do que a morte. Adianto, você tem toda a razão. 2. Sócrates. Convém proscrever também todos aqueles nomes terríveis e assustadores como Cocito, Estígio, Manes, Espectros e outros semelhantes que arrepiam os ouvidos. Talvez possam servir para outro objetivo, mas receamos que, pelo terror que infundem, os nossos guerreiros se desencorajem e se abrandem mais que o necessário. Adianto, e motivo há para recear. Sócrates, vamos, portanto, eliminar esses termos? Adianto, sim. Sócrates, tanto nos discursos como na poesia, deveremos impor que se expressem segundo o princípio contrário a esses? Adianto, por certo. Sócrates, vamos suprir também lamentos e gemidos que se põem na boca dos heróis? Adianto. É uma consequência inevitável do que acabamos de dizer. Sócrates, vamos pensar com calma. Será que devemos mesmo cercear isso? Costumamos dizer que um homem equilibrado não considera um mal a morte de um amigo sensato quanto ele. Adianto, sim. Sócrates, não chorará por ele como se tivesse sido vítima de uma desgraça. Adianto, certamente que não. Sócrates, mas sustentamos também que, sobretudo, um homem como esse se basta a si mesmo para viver bem, e, diferentemente dos demais, sente necessidade de outra pessoa. Adianto, é verdade. Sócrates, logo ele se ressentirá menos que qualquer outro pela perda de um filho, de um irmão, de dinheiro ou de qualquer outro bem desse tipo. Adianto, certamente. Sócrates, e menos que qualquer outro se ressente ainda, suportando, ao contrário, com a máxima tranquilidade uma desventura semelhante. Adianto, sem dúvida. Sócrates, teríamos, portanto, razão em eliminar dos homens ilustres lamentos e deixá-los para as mulheres, mas somente para aquelas mais frágeis, como também para os efeminados, de tal modo que aqueles que destinarmos para serem preparados para a defesa de nosso território deverão detestar esse tipo de comportamento. Adianto, assim é que devemos fazer. Rogaremos, Sócrates, rogaremos novamente a Homero e a outros poetas que não representem Aquiles, filho de uma deusa, ora deitado de lado, ora de costas, ora de bruços, ora levantando e vagueando, transtornado pelo litoral do mar, exausto, nem no momento em que apanha com as mãos cinza escura jogando-a sobre a cabeça, nem enquanto chora e soluça como em Homero, nem se deve representar Príamo, descendente dos deuses, enquanto súplice rola no lodo, chamando pelo nome todos os seus guerreiros. Mais ainda, apelaríamos a Homero para que não represente os deuses enquanto se lamentam, dizendo: infeliz de mim que me tornei mãe desgraçada. Com maior razão ainda devemos impedir que os poetas usem deformar o mal dos deuses a ponto de levá-lo a dizer: ai de mim, sou obrigado a ver com meus próprios olhos um homem que me é tão caro perseguido em torno dos muros da cidade e meu coração se conturba de dor. E também, ai de mim, infeliz de mim, Sarpedon, meu predileto dentre todos os homens, quis o destino que deva morrer pelas mãos de Patroclo, filho de Meneu. 3. Gatinha aqui não me deixa em paz, ela tá do meu lado aqui. Deixa eu colocar um travesseiro pra ela. Sócrates, se com efeito, cara de manto, nossos jovens levassem a sério essas narrativas, em vez de se rirem delas e considerá-las indecorosas, dificilmente poderiam estimá-las indignas deles, meros mortais, e reprovar aquele que reproduzisse palavras semelhantes ou que tivesse um comportamento desse tipo. Pelo contrário, ao menor sopro de infortúnio, elevariam lamentos e gemidos sem conta e sem se envergonhar se conter. Adianto, é isso mesmo que ocorre. Sócrates, mas isso não deve acontecer, como dissemos há pouco. Além do mais, é preciso ser fiel a tal proibição, pelo menos até que alguém não consiga substituí-la por outro critério melhor. Adianto, sem dúvida. Sócrates, nem é conveniente que se estejam sempre prontos ao riso. De fato, o excesso de riso reflete também uma forte agitação interior. Adianto, parece que sim. Sócrates, não se deve, portanto, consentir que sejam representados os homens graves e muito menos os deuses no momento em que se deixam vencer pelo riso. Adianto, certamente não. Sócrates, então deveremos reprovar também estes versos de Homero sobre os deuses. Entre os deuses respeitáveis, uma risada irrompeu inextinguível
quando viram Efesto atravessar a sala cocheando, fecha aspas. De acordo com o arrazoado que você desenvolveu, não devem ser aceitos. Adimanto, se você quiser atribuir-me isto, versos semelhantes de fato não devem ser aceitos em nenhum caso. Sócrates, é preciso, contudo, que a verdade se sobreponha a tudo, porque se não tínhamos razão há pouco, e na realidade assim deve ser, quando afirmávamos que a mentira é inútil para os deuses e útil para os homens somente como remédio, é claro que tal expediente é preciso deixá-lo aos médicos, enquanto os profanos não deveriam a ele recorrer. Adimanto. Evidente. Sócrates, quando muito, cabe aos chefes de Estado mentir aos inimigos ou aos concidadãos em vista do interesse público, mas os demais não devem fazê-lo. Poderíamos dizer que para um cidadão comum mentir aos governantes é culpa igual e até pior daquela do doente que engana o médico ou do atleta que não revela sua verdadeira condição física ao treinador ou do marinheiro que esconde do comandante as condições do barco e do equipamento, o seu comportamento ou aquele de um companheiro. Adimanto, perfeitamente. Sócrates, se portanto for surpreendido mentindo à cidade um dos artesãos, um adivinho, um médico, um carpinteiro, esse deverá ser punido porque introduz um hábito capaz de fazer sossobraçar e de destruir a nave do Estado. Adimanto, isso aconteceria se as palavras se seguissem os fatos. Sócrates, e para nossos jovens não será necessária a temperança? Adimanto, claro que sim. Sócrates, de modo geral, a temperança não consiste essencialmente em obedecer aos governantes e em exercer um domínio sobre si mesmos nos prazeres do beber, do amor e do comer? Adimanto, parece-me que sim. Sócrates, logo também aprovaríamos versos de Homero, como aqueles postos na boca de Diomedes. Pai, senta, fique em silêncio e escuta os meus conselhos. E também os seguintes, respirando coragem, os gregos marchavam em silêncio por temor de seus chefes, assim também com todos aqueles desse tipo. Adimanto, concordo. Sócrates, o que dizer, porém, deste? Cheio de vinho, olhos de cão, coração de cervo. E há algum decoro no que se segue com todos os insultos de que em prosa e verso os súditos dirigem contra seus chefes? Adimanto, de modo algum. Sócrates, certamente que não, e acho que não inspiram moderação alguma aos jovens que os escutam. Apesar disso, chego até a crer que, sob outro ponto de vista, esses versos são até agradáveis. Ou você pensa de modo diferente? Adimanto, não concordo com você. Não, concordo com você. Esqueci da vírgula. Não, concordo com você. Deixa eu ver até que página eu posso ler aqui. A gente está na 88. 4. Sócrates, você acha que seja de ajuda a um jovem para manter-se na temperança, escutar o que Homero faz, dizer ao mais sábio dos homens, a quem parecia supremo prazer, ter ao seu lado mesas repletas de iguarias e de carne, e um copeiro que tirava o vinho da cratera para levá-lo e vertê-lo nas taças? Ou ainda que morrer de fome é a mais triste das mortes? Ou ainda, Zeus, que fica desperto enquanto os outros deuses e os homens dormem, se esquece facilmente de todos os desígnios que havia concebido, vencido por transportes de paixão, fica tão arrebatado ao ver Hera que se excita a tal ponto que sequer a conduz para o quarto, mas quer satisfazer a sua paixão ali mesmo no chão, declarando que jamais havia sido tomado de tal paixão por ela, nem mesmo quando da primeira vez que se haviam unido às escondidas de seus pais, ou mesmo quando narra que por motivos semelhantes Ares e Afrodite foram acorrentados por Hefesto. Adimanto, por Zeus, não me parece oportuno que os jovens escutem episódios desse tipo. Deixa eu ver se eu tenho ali o livro de Homero. Não tenho. Tenho que comprar. Adimanto, por Zeus, não me parece oportuno que os jovens escutem episódios desse tipo. Sócrates, por outro lado, é preciso observar e escutar os homens ilustres quando falam e agem como heróis, como nestes versos. Batendo no peito, repreendeu seu coração. Ser forte, coração, outras coisas muito piores já suportaste. Adimanto, certamente que sim. Sócrates, nem se deve consentir que os guerreiros se tornem venais ou ambiciosos. Adimanto, com toda certeza que não. Sócrates, nem se poderia cantar em sua presença. Os presentes persuadem os deuses, os presentes dobram os veneráveis reis. Nem se deveria elogiar a sabedoria de Fênix, preceptor de Aquiles, quando o aconselhou a socorrer os gregos em troca de presentes, mas sem esses que continuasse a guardar ressentimento. Parece indigno até acreditar que Aquiles fosse tão ambicioso que aceitasse presentes da parte de Agamenon e que cobrasse o resgate de um cadáver, negando-se, caso contrário, a restituí-lo. Adimanto,
comportamento similar não é mesmo digno de louvor. Sócrates, pelo respeito que Homero merece, nem ouso afirmar que sequer é digno dizer isso contra Aquiles e acreditar em outros que o sustentam. Nem diria que o herói tenha dito a Apolo: tu me prejudicaste, ó arqueiro, o mais cruel dentre todos os deuses. Sem dúvida de ti me vingaria se isso me fosse dado. Nem se deve crer que Aquiles não tenha obedecido ao rio, que era um deus com o qual estava pronto para combater, nem que tenha dito a Esperquio, rio a quem sua cavaleira fora consagrada: gostaria de oferecê-la a Patroclo, meu herói. Embora esse já tivesse falecido, nem teria arrastado Heitor em torno do túmulo de Patroclo, nem teria perpetrado os sacrifícios humanos na fogueira. Todos esses relatos devemos admiti-los como não verdadeiros, e não consentiremos que os nossos guerreiros acreditem que Aquiles, filho de uma deusa e de Peleu, o mais virtuoso dos homens e neto de Zeus, e ainda educado pelo sumamente sábio Quiron, estivesse tão transtornado que abrigassem em si duas doenças contrárias, uma sórdida avidez e um arrogante desprezo pelos deuses e pelos homens. Admanto, tem razão. Não vou chegar à página 110, vou? Eu tô cansado. Vou parar aqui na página 90, pessoal. Próxima leitura aí eu dou continuidade. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.